Não lembra mais de nada, Thiago? Ó, a gente falou sobre divisão internacional do trabalho. Eu comecei a aula falando de colonialismo, imperialismo. Eu ia falar isso agora que teve uma grande disputa entre a colonização dos países europeus. Uhum. E você lembra que eu mostrei vários mapas, né? Eu entrei aqui num site de busca. E o que dava para perceber? Estavam coloridos. A Inglaterra, a Alemanha, a França disputaram muitos territórios africanos também. Uhum. Portugal também, tá? Lembra de Portugal? Na Espanha, Uhum. Estela, você sabe complementar de alguma forma? Como o continente foi muito explorado, ele é meio marginalizado, tipo, achando que ele é inferior aos outros. Uhum. E eu ia falar que a vegetação tá basicamente nos mesmos lugares que os climas. Então, tipo, se aqui tem um clima, tem uma vegetação diferente. Uhum. E que, não sei se é espelhado a palavra. Tipo, se tem um Simetria. deserto aqui, tem mais ou menos um deserto aqui, né? Uhum. Mais ou menos a região do outro lado. E você lembra o que fica no meio? Você falou que é Como? espelhado, né? Então tem um meio. O que tem nesse meio? Você lembra? Não. É Sahel, uma linha. Oi? Sahel, a savana. Ah, o Equador? A linha do Equador, isso. É uma linha imaginária, né? E é mais ou menos o espaço, a área, né? Que separa, tá? O hemisfério norte do hemisfério sul, que vai dividir também as, as épocas de chuva, né? A pluviosidade vai ser maior, né? Num hemisfério em oposição ao outro, dependendo dos principais meses, né? Janeiro ou julho. Uhum. E alguém lembra qual é o país mais populoso? A gente falou sobre populoso, povoado. Ou do que você lembra, Bruno, que não foi falado ainda? Tentem se concentrar nesse capítulo 8, não nessas características físicas, tá? Mas sim, se Hum, só lembrarem de características físicas, manda aí. eu lembro um pouco da economia, que é baseada às vezes em mineração. Uhum, Ah, eu acho que é principalmente na República do Congo e uhum, na África do Sul, se eu não me engano. uhum. E também Tá. sobre a vegetação é em latitudes, eu acho. Então é meio que uma faixa. Uhum. É, daí eu não sei muito mais além do que eles falaram. De cidades populosas, vocês lembram onde estão? Quais são? De Tem quais três países? megacidades. O que é megacidade, Lin? As cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Uhum. Legal. E você lembra de alguma delas? Cairo, no Egito. Uhum. As outras eu não lembro o nome. Você não lembra? Tem uma que fica no Golfo da Guiné. Você sabe me dizer onde é que fica o Golfo da Guiné? Ah, fica lá perto do Congo. Do quê? Do Congo, Ah, ou tá, não? do Congo. Aham, aham. E é banhado por qual oceano? Atlântico? Aham, massa, isso mesmo. Então, ó, além de Cairo, tá? A gente vai ter Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo, que sim, tem a economia, igual o Bruno falou, né, que é bem pautada na extração de minérios. Minérios que, inclusive, a gente utiliza em vários eletroeletrônicos, como o coltan, por exemplo, mas a gente vai trabalhar isso no próximo capítulo um pouquinho mais, tá? E
uma cidade na Nigéria, que não é a capital. A capital da Nigéria é Abuja, mas Lagos, na Nigéria, também é uma megacidade, né? E além de megacidade, Lins, tem cidade global? Ou não? Está tudo atrasado, é tudo marginalizado economicamente e não tem. Isso eu não sei, prof. Não sabe? Alguém sabe se tem cidade global? A capital da África do Sul, né? Joanesburgo. Uhum, isso mesmo. Joanesburgo é um exemplo de cidade global, então tem sim cidade global, tá? Então, e para ser cidade global, o que é fundamental? Lembrem de globalização. Boa infraestrutura. Em que setores? Tem 2 setores bem importantes, Bruno. Lembra, ó, que quando eu compro um livro na Amazon, tá? Aqui pelo meu computador, com o meu cartão de crédito, tá? Eu utilizo dessa rede de telecomunicação, eu utilizo a internet, certo? Esse é um ponto muito importante. E eu sei que depois de 2 dias o livro vai estar na minha porta. Por quê? Esse livro pode ter saído lá, sei lá, da Tchecoslováquia, não, da República Tcheca, e chegar na minha casa, no caso, né, passar por uma logística de avião ou de navios de carga, certo? E depois chegar com um carro aqui na porta da minha casa. Então, são os meios de transporte, né? Então, é essa infraestrutura que é fundamental quando a gente fala de globalização de cidade global, tá? Telecomunicação, internet, tá? E logística, meios de transporte, certo? Que envolve desde portos, aeroportos, tá? Que mais que eu queria? Ah, tá, daí você fala de Joanesburgo, né? Que é uma cidade global, sim, mas ali na página 110, puxa, eu imagino que seja o terceiro slide aí para vocês, certo? Vocês vão encontrar também Cairo, no Egito, Lagos, na Nigéria, Kinshasa, ou seja, aquelas que são megacidades são cidades globais, tá? E outras a mais, no caso, né? Falamos sobre moradias, né? Moradias bem precárias, e daí a gente percebe que essa concentração de renda, né? Muitas vezes de alguns países que têm IDH médio ou IDH alto, elevado no caso, ela não é bem distribuída, né? Tanto que num dos slides que eu mostrei para vocês, aparecia, então, as casas que eram palafitas, né? Ou seja, ficavam sobre as águas, eram grandes toras que ficavam numa área alagada, certo? Provavelmente nas margens do rio Níger ou dos seus afluentes, né? Porque era uma imagem de lagos na Nigéria, certo? E ao final, aí a gente estava, ao final da última aula, né? A gente estava falando sobre problemas sociais que eram medidos por IDH, né? Que o Nicolas lembrou a gente que quando a gente fala de IDH, a gente está falando de analfabetismo, taxa de analfabetismo, né, de escolarização de modo geral. Quando a gente fala de IDH, a gente está falando de economia, certo? E de saúde, certo? E, gente, o que vocês... Quando a gente fala de saúde, tá? Continente africano, o que vem em mente de vocês? Quais são os problemas de saúde que vocês já ouviram falar ou que imaginam que aconteçam lá? Fome. Fome, desnutrição. Uhum. Mas será que teria algumas doenças específicas? Malária. Isso. A malária é transmitida por um mosquito, tá, gente? E a malária, ela não tem uma vacina. Então, e a malária, ela pode matar,
mas ela pode, na verdade, pegar, a pessoa pode se contaminar, né? Pode ficar doente, pode ser mordido por esse mosquito mais de uma vez. A malária não é apenas uma doença do continente africano. Aqui na América do Sul, né, na Colômbia, na Amazônia colombiana, peruana, nessas regiões mais úmidas é muito comum, certo? E além da malária, tem uma outra doença que é a febre amarela. A febre amarela ela é uma doença viral também, é causada por um vírus do macaco, tá? Até peguei uma notícia aqui para mostrar para vocês que a febre amarela, ela tem vacina, ela já estava erradicada no Brasil. Na verdade, ela de vez em quando ela tem surtos, né? E recentemente, ano de 2019, né? Julho de 2019 a maio de 2020, tá? O Brasil vem fazendo um monitoramento de febre amarela, tá? Porque se identificou em vários animais, principalmente do estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Dá uma olhada. Quantos primatas do estado do Paraná foram identificados com a febre amarela? Com o vírus, né, amarílico, no caso, que está aqui em cima. Certo? E que, consequentemente, podem afetar também os humanos, no caso. Tá? Então, é muito importante, né, as pessoas se vacinarem, tá? As vacinas, existem pessoas que são resistentes às vacinas, né? Muitos pais não vacinam seus filhos, mas daí acaba que é por uma questão de desinformação, né? Ou de não acreditar, não levar a sério os dados científicos, né? E, pessoal, quando a gente fala de continente africano, de doença, né? Ou de falta de saúde, tem uma outra doença, né? Muito presente, que é o vírus HIV, tá? A gente tem uma população soropositiva muito grande mesmo. E o pior, conforme os dados que são feitos, né? É muito comum, por exemplo, tem um dado que aparece, né? Deixa eu mostrar para vocês, começar a projetar aqui para vocês, para ficar um pouco mais fácil acompanharem a leitura. É a página 114. Aqui, dá uma olhada nisso, gente. 13 milhões de crianças e adolescentes perderam um dos pais por conta da AIDS, no caso, né? Eles morreram. São 13 milhões de crianças que não têm um dos pais, né? E uma situação, né? Os adolescentes entre 10 e 19 anos nessa região também morrem por conta de AIDS. Ou porque são contaminados pelos pais, né, no momento que nascem e conseguem ainda viver até os 10 anos de idade, certo? Ou porque, a partir, né, da adolescência, já começa a ter relação sexual, não utiliza preservativo, não disponibiliza os municípios, né, o Estado de modo geral, o Estado com E maiúsculo, pensando nos países, né, não tem essas campanhas de distribuição de camisinha, por exemplo, que é um dos preservativos que pode, sim, evitar a contaminação, né, pelo HIV, do HIV, certo? E também de DSTs, né, de doenças sexualmente transmissíveis, e daí, consequentemente, não vivem durante muito tempo e aos 19 anos morrem, tá? Existem pesquisas, existem campanhas, né, que são feitas com a ajuda de outros países, inclusive, né, para prevenir e para distribuir esses preservativos de modo a contaminar menos pessoas, né?
mas infelizmente o sexo, né, a relação sexual é um dos motivos muito fortes para que o HIV ainda permaneça muito, muito alto em vários países da África subsaariana, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui na outra página, a gente percebe... Vai saber aquele dado? Ah, não, aqui, ó, era no anterior ainda. A gente percebe que existem países como esse aqui, ó, Eswatini, tá? Esse país, gente, ele se chamava Suazilândia, tá? Ele fica bem aqui, ó, dentro da África do Sul, certo? Margeando aqui, ó, com uma fronteira norte com o Moçambique, tá? E só no ano de 2018 é que mudou, ao invés de se chamar Suazilândia, passou a se chamar Eswatini, né? Esse E minúsculo, né, é bastante curioso, mas é da cultura deles, da língua deles, né? Começar com uma letra minúscula e a seguinte ser maiúscula, certo? E significa terra dos... eu fiz aqui uma busca. Terras do Swazi? Ai, caramba, vou ter que ver agora. Aqui, ó. Significa terra do Swazi. Uhum. Eles trocaram para que eles tivessem os cidadãos, né, tivessem uma identidade maior com o nome do país, tá? Por que eu estou falando tanto desse país, gente? Porque é o país que tem mais soropositivos no mundo, certo? Se a gente voltar lá para o livro e observar essa barra aqui, gente, ó, quase 30% da população de 15 a 49 anos de 2016, tá? Era soropositivo, era contaminado com o HIV. E daí vem aí no Brasil, ó, só para a gente ter uma referência, né, 0,6%, tá? No ano de 2006 era contaminado, Estados Unidos 0,5%. No Brasil, o HIV é uma doença que é tratada por coquetéis, né? O que é isso? Um conjunto de comprimidos, né? Um tratamento que deve ser feito com muita precisão, mas que é muito caro. A gente aqui no Brasil tem essa disponibilidade, se eu não me engano é gratuito pelo SUS, tá? Que é um sistema que é público, que todo mundo tem acesso, né? Mas que para eles, na realidade deles, é um tratamento ainda muito caro e eles não têm essa disponibilidade, né? Então, eu queria mostrar essa barra aqui, né? Alguns países, então, que tem uma população muito grande de soropositivos, né? A Eswatini, Lesotho, aqui do ladinho, ó. Lesotho é um país que fica inteiramente dentro da África do Sul. A margem, as fronteiras dele, né? São todas África do Sul. Botsuana, África do Sul, é um número bastante grande, né? Quase 19% da população. Namíbia, Zimbábue, Zâmbia, Moçambique, certo? E reparem, uma curiosidade aqui, na expectativa de vida, tá? Que está relacionado com saúde, né? Está relacionado com economia, a expectativa de vida, né? O quanto a pessoa tem a viver, né? Reparem que do ano de 1990 para 2016, a Eswatini, esse país aqui, ó, ele inclusive diminuiu de 60 anos para 58 anos, né? A mesma coisa aqui em Lesotho, ó, de 59 para 54 anos. As pessoas, em média, perderam 5 anos de vida, tá? E, de modo geral, os demais, né, aumenta. É comum você ter expectativas de vida que melhorem ao longo dos anos, né? Porque você tem investimento dos governos, né? Investimento em saneamento básico, certo? Investimento em disponibilidade de remédios, investimento em pesquisas de doenças, né? E, consequentemente, vacinas, certo? Mas isso não né, não cabe para todos os países do mundo.
dando sequência, né, além das doenças, outro motivo que causa mortes nesse continente, tá, em muitos países de modo geral, são conflitos armados, tá, são guerras civis. O que são guerras civis, gente? São guerras entre pessoas, certo? A gente tem, por exemplo, o poder militar, né, o policial militar. O policial militar, ele é militar, ele não é civil. Ele é um policial militar, ele está dentro de um grupo de militares, certo? Então, eu sou civil, vocês são civis, né? Os pais de vocês, que não são militares, né, são civis. Então, se tiver, vamos botar uma hipótese, né, bem grosseira, assim, né? Se tiver uma briga entre a comunidade do Campeche e a comunidade da Lagoa, tá? Por algum motivo, enfim, bizarro, né? Vai ter uma guerra civil por algum, vamos supor, pela Lagoa Pequena, tá? Por esse território. Esses grupos, né, de civis, eles vão guerrear entre si para tomar conta, para tomar aquele território da Lagoa Pequena. Na verdade, eu falei Lagoa Pequena, mas eu queria falar Lagoa Pequena. Lagoa da Chica é outra. Enfim, tá? Só para dar um exemplo, né? E isso é muito recorrente lá. E de onde é que vem isso? Alguém sabe me dizer de onde é que vem essas guerras civis? Elas brotaram do nada. A galera se indignou. Não, Oi? não. São conflitos armados entre grupos, normalmente religiosos, entre outros Sim, motivos. tem a questão religiosa, muito bem colocado. A gente viu lá quando eu comecei a falar de continente africano para vocês, né? Coloquei inclusive lá no resuminho. A gente vê que na África subsaariana existem religiões que são animistas, o cristianismo, o islamismo, certo? E sim, pode ser, e essa rotina de vida, né, dessas tribos que seguem essas religiões são diferentes e pode sim incomodar e pode sim vir a ser motivo de guerra, tá? Mas será que não tem outro motivo? Quando a África foi explorada pela Europa, principalmente, foi feita uma divisão que não respeitava, tipo, as etnias dos lugares. Então, às vezes, tem rivais no mesmo território. Perfeito. É isso mesmo, Stella, tá? É muito importante, gente, a gente associar a questão histórica, tá? Eu não consigo, como professora de geografia, deixar de falar de processos históricos. E muitas vezes o professor de história não pode deixar de mapear, de colocar num espaço da superfície terrestre os eventos históricos. Então, a história e a geografia, elas andam muito juntas, tá? E nesse motivo é fundamental a gente saber a origem, tá, desses conflitos, a origem desses problemas. Por que eu voltei aqui para esse slide, né, enquanto eu falava, enquanto eu ouvia a Estela? Porque tem uma frase aqui que é muito importante. Aqui, ó. Por isso, grande parte dos problemas atuais dos países africanos, como veremos nesse capítulo, tem suas raízes na dominação europeia durante o colonialismo e o imperialismo. Tá? A gente não pode nunca deixar de considerar essa situação aqui. Tá? Muito bom, Estela. Perfeito. Daí eu quero fazer uma provocação. Aqui, nesse mapinha que eu estou expondo para vocês, não aparece nenhum conflito armado no Brasil, gente. Mas será que tem? Só um parênteses. Será que tem? Não sabem? Eu acho que vocês sabem. Quando a gente fala, galera, de milícias, o que isso quer dizer? Não sei. Então,
Quando a gente fala dos grandes centros do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente sabe que tem uma população enorme, são megacidades, né? E a gente sabe que a desigualdade social é muito grande e está mais na cara ainda agora nesse período de pandemia por conta do coronavírus, né? As favelas, galera, tá? Elas contam com grupos de pessoas, certo? Que estão constantemente querendo mandar naquele território, tá? Você vê que muitas vezes o Estado, o país, Brasil, ela está aliada a muitos grupos, tá? De milicianos, no caso, certo? E eles acabam que têm o mesmo poder, tá? A gente vê notícias no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, e não sei se outras metrópoles, né? Até para trazer uma outra referência, Florianópolis foi considerada agora pelo IBGE como uma metrópole brasileira, tá? E aí as favelas que a gente tem aqui em Florianópolis também, tá? A gente vê essa relação entre, muitas vezes, aqueles que fazem trabalhos ilegais, como no caso, tráfico de drogas, certo? Com o Estado, com o governo dos estados, com as prefeituras municipais, certo? E daí acaba que é dado um poder para esse grupo de pessoas mandar naquele território, naquela favela específica, naquele grupo, né, de pessoas daquela comunidade que tem um monte de moradores, tá? Pegando como exemplo, sei lá, favela da Maré, no Rio de Janeiro, né? Você tem os grupos, então, que são responsáveis pelo tráfico de drogas, muitas vezes pelo tráfico de armas, muitas vezes você encontra armas que têm numeração, né, da polícia do Rio de Janeiro, que está lá, né? Enfim, ou munições que são da polícia, mas que estão lá, né? Daí a gente se pergunta, opa, mas como é que chegaram lá, né? E que controlam essa comunidade, a favela da Maré. Então, como é que eles controlam? Muitas vezes eles alugam as casas, muitas vezes eles são responsáveis pela venda de gás, né? Você só pode comprar o gás daquele vendedor ali que faz parte daquela milícia, ou venda de água, enfim, venda de serviços de modo geral, venda do serviço de internet, de gasto, né, que acontece de iluminação pública ou de dados compartilhados ali naquela favela, tá? Então, é curioso, né, a gente não aparecer nesse mapa aqui, né, mas é importante a gente trazer essa discussão sobre milícias no Brasil também, tá? E aí a gente pode pensar até no processo histórico, né? Não não do período colonial, né? Não do período imperialista, né? Mas uma falta de cuidado, uma falta de investimento em educação, em saúde, nesses grandes centros, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro, no caso, tá? E daí, quando a Estela falou do continente africano, desse processo histórico, reparem, gente, quantos conflitos armados, galera. Olha só, são muitos países que vivem em conflitos armados, certo? E daí, lembrem que, além do colonialismo, além do imperialismo, muitos países do continente africano até hoje são explorados, tá? Por empresas, né? Agora são explorados com aspas, tá? Mas são explorados por empresas que se instalam nesses países para quê? Para ter um lucro maior. Lembram lá do começo do ano, quando a gente falava do modo de produção capitalista, que um dos objetivos é o lucro? E daí ele vai fazer o quê? Ele vai buscar países onde tem recursos que são mais fáceis, mais baratos. Vai buscar países onde a mão de obra é mais barata, onde a população grita menos e tem menos direitos, menos legislação ambiental e trabalhista, tá? Para proteger a população.
certo? Ou seja, perdura, tá? A origem é lá, é histórica, é no colonialismo, é no imperialismo, mas ainda hoje muitos países do mundo, tá? A gente pode generalizar, mas estamos falando aqui do continente africano, tá? Ainda são explorados por essas empresas europeias e chinesas, tá? E daí, há algo, né, que tem que ser falado, que é, assim, a falta de referência, né, da população de crianças e adolescentes. Tiago, o que você pensa em estudar, em se profissionalizar quando for mais velho? Após a escola, no caso. Eu acho que eu não tenho uma opinião formada, porque muita gente hoje em dia consegue se formar, ter pós-graduação, mas não consegue emprego na área específica em que ela se especializou. Então, eu não sei muito bem se eu vou me formar, mas eu quero fazer uma faculdade. Você quer fazer uma faculdade. Mas tem algo, alguém que você admira pelas conquistas, né, que teve na vida? Sim. Você quer falar quem pra gente? Meu tio. Alguém sabe aí o que pretende estudar, como é que pretende se profissionalizar? Em que área? A Luana já sabe? Tem algum gosto? O Giovanni, o Arthur? Cri. Alguém, galera, bora? Eu também não faço a mínima ideia. Também não sei, não. A questão é, vocês têm alguém que inspira em vocês, certo? O Thiago tem o tio dele, que ele admira, por algum motivo que o tio conquistou, por alguma conquista desse tio, tá? O que a gente percebe muitas vezes é que quando as crianças não têm essas referências, os adolescentes não têm referências, não têm o mínimo de possibilidade de estudar ou de se formar, né? Por exemplo, aqui nós em Florianópolis, a gente tem 2 universidades públicas, né? A UDESC estadual e a UFSC, que é federal, certo? Então, vocês aqui estão num contexto onde conseguem admirar um parente, né? Conseguem admirar e prever para o futuro vários cursos que você pode escolher um deles, né? Consegue pensar em, sei lá, se o pai tem um negócio, se o pai tem uma padaria, né? A mãe tem uma padaria da família. Então, vocês podem ter o desejo, a vontade de continuar trabalhando nessa padaria, certo? Ou ainda fazer pós-graduação, né, como o Thiago estava falando, ou não, tá? Num contexto de guerra civil, num contexto onde você tem uma empresa que muitas vezes dá armas, tá? Para que para que os trabalhadores sejam controlados com a ameaça de armas, tá? Muitas crianças e adolescentes almejam o quê? Almejam estar nessa postura de fiscal, nessa postura daquele que segura a arma e ameaça o outro a entrar numa mina, né, para escavar para sair de lá com um minério, né, sair de lá com coltan, sair de lá com diamante, seja lá o que for o minério, tá? É isso que a gente percebe em vários países da África, inclusive na República Democrática do Congo, tá? Tem um filme muito legal que se chama Sangue no Celular, que você vê, né, um documentário, na verdade, que você vê que adolescentes seguram essas armas e, para eles, isso é um empoderamento, tá? Assim como, já estou terminando a aula, assim como quando eu trabalhava lá na favela do Mocotó, né, eu era professora lá, e eu percebia que muitos dos meus alunos queriam, na verdade, estar nessa postura de segurar uma arma, estar nessa postura, estar nesse lugar, né, de, ao invés de ser professora como eu,
professor, né, como o outro professor da capoeira ou de informática, ele queria estar nesse lugar, ele tinha admiração, né, por esse lugar mais fácil, que era segurar uma arma, que era, enfim, ser bandido, fazer algum trabalho ilegal, tá? Que é uma construção histórica, social e muita falta de investimento público, no caso, tá? Pessoal, ainda não terminamos esse capítulo, a gente continua na próxima aula, tá? Boa tarde para vocês. Falou. Tchau, prof. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Falou. Tchau, prof. Tchau, tchau.